103 Guild Wars Capítulo 307 A Fúria de Vole. Autor Kotaru. Esse capítulo veio de elnovelfull.com. Por favor, confira o site e link na descrição. Depois que o Sol colidiu com a Terra, o mundo inteiro ficou escuro. Afinal, o que foi invocado não foi uma manifestação do Sol, mas o próprio corpo celeste, embora tenha sido minimizado para danificar apenas este continente. Depois de completar seu trabalho, o Sol voltou lentamente ao céu, iluminando o mundo mais uma vez como se nunca tivesse partido. Puta merda. Os membros principais da Umbra ficaram pasmos e sem palavras. Eles tentaram superestimar a habilidade ativa de uma arma divina, mas descobriram que ainda subestimaram. Invocando o Sol real para esmagar a Terra, espalharam um fogo abrasador por toda uma zona do continente, ainda ser capaz de escolher quem seria queimado por ele no final. Eles tiveram que engolir em seco. Uma arma divina foi verdadeiramente uma virada de jogo. Foi exatamente por isso que na linha do tempo anterior, não importa quantas habilidades de espada, não importa quanto controle ou qualquer linhagem, Mana Suor e Veting Nietzsche ou Draco tivessem, eles não conseguiam igualar aqueles dois companheiros com armas divinas. A lacuna era tão grande que era impossível atravessá-la. Especialmente no rank 6, eles não podiam nem ousar pedar na direção daqueles dois. Mas como aqueles dois foram tolos o suficiente para optar por uma fundação divina, eles inconscientemente se paralisaram. Era tal que eles ficavam mais fracos quando estavam fora de seu território, mas uma vez em seu território, até mesmo Richmond morreria. Como jogador, seu dever é explorar e encontrar missões, bem como invadir masmorras. Se você está preso em uma única área, como pode progredir? No entanto, o que confundiu os membros centrais do Umbra foi o cenário em si. Desde a maneira como o Sol se pôs até como ele nasceu, uma certa cena passou em suas cabeças. Porque parecia que o Sol era um amigo obeso corpulento que foi chamado por Rina para atacar um inimigo. E depois de esmagar o inimigo em uma panqueca, aquele amigo gordo soltou o peido mais rançoso na cara deles antes de se levantar, sacudir a bunda e sair andando. Assim que visualizaram isso, eles engasgaram. Droga, realmente parecia isso. Eles olharam para o Sol no céu e foi quase como se pudessem ver aquele amigo gordinho mastigando uma coxa de frango enquanto acenava. Sublime Notion tossiu e finalmente se livrou do choque. Hora de fugir. Os outros assentiram e rapidamente deixaram a península de Vareas usando um pergaminho de retorno intercontinental especial. Este pergaminho não poderia ser cultivado, apenas comprado. E como a guilda possuía uma loja rank 7, era natural que ela pudesse ser encontrada lá dentro. Jogadores e guildas normais nem saberiam que tal coisa existia, mas a Umbra tinha acesso a ela e poderia até comprá-la com relativa facilidade. A lacuna que a guilda número 1 sublinhado da Boundless deu a todas as outras guildas foi realmente grande. Se não fosse pela abordagem elitista e pelos baixos números da Umbra, muitas guildas não ousariam sequer pedar na presença deles. Assim como Sublime Companhia retornaram à cidade-estado de Vita, algumas presenças poderosas apareceram aqui. Eram várias entidades de rank 7 que residiam e governavam a península de Varés. Eles sentiram que a origem daquele feitiço catastrófico que arruinou todo o continente vinha daqui. Como tal, eles correram para ver o que aconteceu, mas não havia ninguém aqui. Uma mulher com cabelo azul água e um rosto muito bonito cerrou os dentes enquanto o ódio brilhava em seus olhos. Ela tinha um nariz estreito, olhos afiados de falcão com contorno preto e lábios azuis claros. Em seu pescoço havia algumas guelras e sua pele era extremamente clara. Ela usava um vestido de baile azul escuro que exibia seu amplo decote e suas pernas longas e macias. No entanto, pode-se notar que suas pernas estavam escamosas em alguns pontos, ao contrário da parte superior do corpo, que era puramente humana. O nome dela era Viola e ela era mãe do atual rei dos mares, Trizoeio. Ela era uma sereia de beleza e poder lendários, de tal forma que todos os residentes do mar sabiam seu nome. Ela foi um dos poucos seres marinhos que se interessou pelos assuntos relacionados com a terra e até estabeleceu a sua própria base de poder na península de Varés. Ela também foi a mesma que repreendeu duramente Zayn, bem como se moveu por destruir a Umbra e apreender suas coisas. Para ela tinha menos considerações do que os seres terrestres. Afinal de contas, mesmo deuses titulados como Richmond e companhia não se atreviam a atravessar muito fundo no mar, mas ela poderia facilmente entrar em suas terras e estabelecer uma base.
Mesmo que ela errasse, ela poderia simplesmente voltar para o mar e se esconder lá. O que eles poderiam fazer com ela? Claro, isso não incluía a Igreja da Luz ou o pavilhão dos maníacos de guerra. Poseidon havia alertado fortemente seus ancestrais para nunca cruzarem essas duas organizações antes de retornar ao céu quando a nova era nascesse. As palavras de Poseidon foram as palavras da lei para todos os seres do mar. Mesmo Voila não se atreveu a contrariá-los. Então quando eles mostraram seu apoio a Umbra, ela sabia que deveria recuar. No entanto, sua base foi destruída neste ataque, enfurecendo-a completamente. Ao contrário das outras entidades de rank 7 aqui, que eram em sua maioria humanos ou espécies terrestres especiais, ela e seus parentes foram marcados como monstros pelo sistema quando estavam em terra. No mar, eles foram marcados como NPCs. Assim, incluindo ela, cada um de seus subordinados baseados no mar foi atingido pelos danos de menos 6 milhões antes de quaisquer reduções para diferenças elementares, resistências e supressão de classificação. Mal lhe fez cócegas, mas mais de 60% de suas tropas foram massacradas. Assim, ao contrário das outras entidades do rank 7 que estavam apenas curiosas ou expectantes, ela estava simplesmente enfurecida. Quem fez isto? Ela gritou de raiva, sua voz causando a ruptura da terra. Os outros poderes do rank 7 apenas olhavam com desprezo e zombaria. Há muito tempo eles desprezavam esse peixe ambulante arrogante que pensava que era um presente de Deus para o homem. Vê-la tão furiosa com sua perda fez com que se sentissem revigorados e não hesitaram em demonstrar isso. Eles normalmente a ignoravam por causa de sua origem e de seu triunfo, que estava escondido no mar, mas isso não significava que a temiam. Entidades de rank 7 teriam dificuldade em matar umas às outras, a menos que fosse um deus titulado. Então, havia 30% de chance de matar um rank 7 em uma luta 1 contra 1. Foi por isso que ninguém mexeu com Richmond. Mesmo que tivessem 70% de chance de sobreviver, quem estaria disposto a apostar nisso? Eles haviam alcançado o auge do mundo, não seria a maior piada ser morto por causa de um mero drago. Voila viu suas expressões e sua raiva atingiu o ponto de ebulição. Perder tanto, mas não ter um inimigo para desabafar foi o pior sentimento. Ela não poderia machucar esses bastardos aqui, pois seria contraintuitivo. Voila se acalmou à força e ponderou. Quem teria o poder de fazer uma coisa dessas? Um ataque em todo o continente só foi possível pelas mãos de 3 coisas. Uma arma divina, um deus verdadeiro ou um deus intitulado. Um deus verdadeiro não precisava bombardear uma zona do continente, deixando de lado o fato de que eles se recusaram terminantemente a descer a este reino. Um deus titulado também não desperdiçaria tanta energia preciosa para um ataque tão fraco. Para uma pessoa de rank 1, esse ataque foi OP, mas para potências como eles, foi apenas um grande show com pequenos resultados. Como tal, restou uma opção. Uma arma divina. Assim que ela percebeu isso, o mesmo aconteceu com os outros poderes do rank 7. Imediatamente, sua ganância foi despertada. Mesmo os deuses titulados não tinham armas divinas, muito menos seres normais do rank 7. Eles fariam quase qualquer coisa para aproveitar aquela arma divina, com certeza. Eles também chegaram à mesma conclusão que Flintfort e companhia chegaram quando Draco abriu o baú lendário. Se uma pessoa com tal arma fosse realmente poderosa, por que a necessidade de correr? Porque o sigilo? Uma potência não temeria sua abordagem. Então, isso significava que quem usou essa habilidade tinha algumas reservas. Isso significava que eles estavam com medo da retaliação de certas pessoas, que provavelmente eram eles, os poderes do rank 7. Agora, tudo o que precisavam fazer era descobrir quem causou isso. Embora muitos possam não ter ideia de como fazer isso, eles certamente tinham muitas maneiras e meios de fazer isso. Cada um deles utilizou suas diversas técnicas de rastreamento para descobrir quem era o autor do crime, mas ficaram chocados ao descobrir que nada retornou. Era como se o Sol tivesse decidido sozinho colidir com o planeta e depois voltar como se estivesse entediado. Isso surpreendeu esses companheiros do rank 7, e eles se entreolharam confusos. Até mesmo Voila ficou perplexo e começou a repensar sua avaliação do perpetrador. Eles foram verdadeiramente meticulosos em limpar todos os vestígios, mas tal método jamais seria perfeito. Com um bufo, ela saiu da área.
Ela planejava fazer preparativos para investigar exatamente qual sujeito teria coragem de arruinar sua base. Os outros poderes do rank 7 também partiram, decidindo procurar minuciosamente seu alvo, pois a recompensa seria realmente comovente. Quanto aos perpetradores, eles apareceram no portal centro da cidade-estado de Vita com sorrisos no rosto. O portal center da Vita City State era praticamente o mais poderoso do mundo atualmente, graças à Associação dos Magos. Sem mencionar que as viagens intercontinentais foram consideradas difíceis de rastrear. Quanto aos pergaminhos de retorno, eram itens épicos que eram quase lendários. Tentando rastreá-los durante suas viagens espaciais, perda de tempo. Mas esta não era sua única confiança. Eles também confiavam em sua guilda. Umbra não temia nenhum poder de rank 7 e até ofendeu tantos deles que alguns meros bandos da península de Varias não eram nada. Quer apreender a arma de Rina? Tudo bem, ela está na cidade-estado de Vita. Se você tiver coragem, vem aqui para causar problemas quando a Igreja da Luz e o Pavilhão dos Maníacos de Guerra fizeram ações aqui. Querendo destruir suas propriedades no reino de Sturgia, vem para desabafar sua raiva. Ei, se os edifícios do rank 7 fossem destruídos tão facilmente, então eles não seriam o rank mais alto alcançável. Querendo alegar que a Umbra causou danos flagrantes. Disparate. Eles só atacaram monstros, então não havia nada de errado com isso. Naturalmente, eles não tinham ideia sobre Voile e sua facção, designação, mas isso não mudou nada. Eles foram prejudicados porque eram monstros, e os deuses ordenaram que os aventureiros imortais matassem todos os monstros. Sendo assim, quer fosse Voile ou qualquer outro poder de rank 7 ali, eles estariam presos na mesma situação que as entidades de rank 7 que queriam lidar com Draco. Eles teriam que enviar seus subordinados de força relativamente igual para colidirem com eles e tomarem a arma de Rina. A reação de atacar Rina diretamente por sua arma divina não seria algo que eles pudessem suportar. Uma arma divina não os tornaria invencíveis, já que a Igreja da Luz e o Pavilhão dos Maníacos de Guerra provavelmente tinham quantidades infinitas deles. Pensando assim, os membros principais da Umbra tinham sorrisos repugnantemente sinistros. Neste mundo, o que eles menos temiam era ter mais inimigos para combater. Rivetingni já os havia treinado sobre seu futuro e como eles logo teriam gargalos se as coisas continuassem como estavam. Seu veredicto final foi agir como Draco, ofendendo quem quer que pudesse ofender, dentro do razoável, e usando-os como trampolins. Parecia que a Umbra decidiu viver a vida como seu Guildmaster, sem temer os céus ou a terra e cortejando a morte a cada passo do caminho. Com tal guilda neste mundo, esses poderes do rank 7 teriam um momento de paz a partir de agora. Guild Wars capítulo 308, O Jardim Draco, Kyong-Ki e Clarente apareceram diante do Jardim de Ervas. Embora o pomar e o jardim enfatizassem a vida vegetal, a diferença era que o pomar se concentrava nas árvores, enquanto o jardim era uma mistura de flores, vegetais e arbustos. Naturalmente, o foco da sua produção também foi muito diferente. Enquanto as árvores do pomar produziam frutos, as ervas aqui produziam sementes, folhas, caules e flores que tinham diversos usos. Naturalmente, o manejo e a colheita desses reagentes eram muito mais difíceis do que no pomar. No pomar bastava colher os frutos e fazer a manutenção das árvores, mas aqui era preciso ter cuidado ou danificaria inesperadamente todo um leito de reagentes. Mas precisamente devido à sua maior dificuldade, o jardim era objetivamente muito mais precioso do que o pomar. Os frutos divinos só podiam ser comidos ou bebidos, e isso exigia pelo menos possuir culinária ou cerveja. Porém, a variedade de reagentes no jardim era incontável. Mesmo Draco com seus olhos divinos de Kylo não poderia esperar identificar tudo aqui. O conteúdo deste jardim pode ser usado para alquimia, culinária, fabricação de cerveja, pesca, arquitetura, escrita, curso e muito mais. Várias sementes, caules, raízes, folhas, flores, pólen e até mesmo solo podem ser usados para uma ampla variedade de propósitos. Se ele pudesse capturar e manter este jardim de ervas, a Umbra nunca sentiria falta de recursos de primeira linha. Bem, nunca faltariam recursos de primeira linha, presumindo que seu número permanecesse abaixo de 100.000 membros. Se tentassem utilizar esses recursos comercialmente ou para um número maior, nunca seria suficiente. Porém,
Se eles fossem usados para o crescimento pessoal de seus membros, sendo o número total relativamente pequeno, seria ótimo. Claro, isso era avançar e esquecer que era preciso ser pelo menos grande mestre em agricultura para administrar o pomar ou um jardim de ervas. Qualquer outra pessoa estaria apenas perdendo seu tempo. Draco ficou do lado de fora do jardim e analisou-o cuidadosamente. O alcance de seus olhos divinos ainda era ilimitado, mas a limitação de classificação era um grande incômodo. No entanto, a desvantagem era que ele podia ver através e ver além de qualquer coisa dentro de seu posto com facilidade. Anteriormente, ele só conseguia ver e às vezes ver através. Ver além era algo que ele imaginou que seria capaz de fazer no rank 6 e acima. Draco mais uma vez convocou suas asas angelicais e voou para o céu. Ele então observou o jardim lá de cima, tentando averiguar o monstro e a distribuição das ervas. Não ficou surpreso ao ver que era semelhante ao pomar com zonas demarcadas. Cada zona tinha um tipo diferente de erva crescendo ali, e a qualidade variava de reagentes épicos no anel externo a reagentes divinos no centro. O que fez Draco franzir a testa foi que a população de monstros era composta principalmente de plantas e insetos. O que foi ainda pior foi que a maioria desses monstros vivia dentro das próprias ervas, formando um ecossistema simbiótico. Se ele quisesse matar inimigos de rank 2 como esses com facilidade, ele teria que usar suas habilidades de espada misturadas com magia de fogo. Mas se ele fosse estúpido o suficiente para usar magia de fogo no jardim, ele só seria o culpado se destruísse os reagentes. Este foi um dilema. Draco não estava disposto a apostar que os reagentes poderiam resistir ao fogo devido ao fato de serem épicos ou superiores. Se eles pudessem resistir a qualquer coisa, então por que alguém deveria temer ao colhê-los? Basta arrancá-los, pegar as peças que desejam e colocá-las de volta. Por serem de alto escalão, tudo deve dar certo, certo? Ei, muito ignorante. Draco voltou à terra enquanto suas asas desapareciam e sua expressão era pensativa. Kyong-ki bocejou e deitou-se preguiçosamente, enquanto Clarent coçava o torso e soltava anéis de fumaça. Draco ignorou suas travessuras e pensou em como resolveria o problema. Ele precisava matar todos os monstros dentro de uma zona demarcada antes que eles pudessem saber o que estava acontecendo. Ele precisava fazer isso de forma limpa e simultânea para não danificar as ervas. Ele também precisava fazer isso de uma forma que apenas prejudicasse os monstros, mas excluísse propositalmente os reagentes. Este dilema teria deixado qualquer outro jogador nesta situação perplexo, mesmo que ele tivesse um item lendário ou divino. Afinal, mesmo que essas habilidades ativas fossem OP, elas ainda arrasariam a área. No entanto, Draco descobriu recentemente uma habilidade que lhe permitia abater uma zona de área silenciosamente sem danificar nem mesmo uma única folha. Foi naturalmente o Min Blast aprimorado de sua forma demoníaca. Min Blast, habilidade ativa efeito, envia uma onda de energia mental que atordoa todos os alvos em uma zona de área e causa 1000% de dano mental. Duração, igual a transformação. Recarga, nenhum. Foi assim que Draco ativou sua forma demoníaca. Essa forma durou apenas 30 segundos e teve um tempo de espera de um dia, mas como o título do Richmond Herald, o tempo de espera foi reduzido em 50%. Isso significava que ele poderia se transformar a cada 12 horas. Este foi um grande benefício para Draco. Se ele conseguisse atravessar todas as diversas zonas de recursos do tesouro, teoricamente poderia limpar uma zona inteira em 12 horas. Quando ele chegasse ao centro do tesouro, ele poderia ter mais de 3 meses restantes. Isso definitivamente economizaria muito tempo para ele. Suspiro. As classes divinas eram verdadeiramente poderosas. Assim como quando sua linhagem apareceu durante a missão Flora e Fauna, uma mudança imprevisível ocorreu nesta missão única. Com as habilidades de sua forma demoníaca, ele era o candidato perfeito para explorar essa missão. Agora era hora de encerrar esse show e começar. Draco sorriu e colocou Kyong-ki e Clarent de pé. Caras preguiçosos, é hora de matar. Kyong-ki ficou de pé com um olhar animado. Finalmente. Achei que ia morrer tendo que olhar para sua cara esse tempo todo. Clarent também foi ao ar. Suspiro. Eu tive que queimar grupos de minhas células cerebrais para me manter entretido. Verdadeiramente chato. Draco ignorou suas reclamações e assumiu sua forma demoníaca. Suas escalas mudaram e tornaram-se como uma armadura futurística de estilo Kevlar.
Suas características faciais tornaram-se mais perfeitas e Draco em geral tornou-se um pouco mais delicado. Ele agora parecia o garoto mais lindo do mundo, do tipo que poderia até ser classificado como uma armadilha. Mesmo Cobra ou Vano teriam que se curvar em adoração ao atual Draco. Ignorando as risadas de Kyong-ki e Clarente, Draco entrou vagarosamente na primeira zona do jardim de ervas. Ele notou que os vários monstros aqui de repente descobriram sua presença enquanto alguns deles corriam. O resto ficou onde estava. Afinal, os tipos de monstros aqui eram muito diferentes dos do pomar. O pomar tinha principalmente monstros corpo a corpo e de longo alcance, que preferiam o confronto. O jardim, porém, tinha uma grande maioria de monstros assassinos e emboscados. Plantas que se misturavam ao canteiro e atacavam quando você tentava passar ou colher uma erva. Insetos com veneno cáustico que se escondiam sob as folhas ou no solo, esperando que você colocasse a mão ali para morder. Uma vez injetado, você derreteria como a bruxa do Mágico de Oz. Foi por isso que Draco teve que recorrer a isso. Se ele tentasse matar aqueles monstros, ele definitivamente teria que prejudicar algumas ervas de alguma forma. Então foi somente usando o ataque mental desta forma que ele poderia resistir a esta provação. Os olhos de Draco brilharam em um azul resplandecente enquanto ele usava Mind Blast. Imediatamente, uma onda de luz azul rompeu de seu corpo e passou silenciosamente por tudo em um raio de 360 graus, começando em sua localização. Sua inteligência era agora de 500 pontos, ativando o 10º aumento de estatísticas. O primeiro limite foi de 50 pontos, o segundo foi de 100, o terceiro foi de 150 e assim por diante. Em essência, o efeito de seu atributo inteligência foi seu valor base vezes 10. No entanto, isso era normal. Este impulso foi feito para ser aproveitado por monstros como chefes mundiais ou monstros notáveis em geral. Caso contrário, como poderiam dizimar centenas de milhares de jogadores que tentaram atacá-los? Era impossível para um jogador normal atingir 500 pontos de estatísticas em qualquer estatística. Mesmo um Lookmancer não alcançaria 200 pontos de estatísticas apenas em sorte no rank 7. Como foi mostrado anteriormente, os pontos de estatísticas tornaram-se ainda mais preciosos nas classificações posteriores. Naquela época, a ênfase deixaria as estatísticas e passaria para os equipamentos e também para as técnicas. Como tal, Draco estava atualmente no nível de um chefe mundial apenas em termos de inteligência. Claro, ele só conseguiu se tornar um chefe mundial por 30 segundos, mas ainda foi o suficiente para lidar com qualquer coisa abaixo do rank 3. Com Mind Blast causando 1000% de dano, o valor bruto do dano chocou até a si mesmo. Menos 3.750.000. Para uma pessoa, especialmente no mero rank 1, causar tanto dano era algo inédito. Anteriormente, ele havia teorizado que esse seria seu dano básico, mas ele esperava que fosse tão absurdo. Isso porque esse dano foi o que ele causou após as deduções. Isso significava que o dano base do Mind Blast com base em suas estatísticas seria de cerca de 5.350.000 de dano. Incrível! Naturalmente, todos esses monstros de nível especialista tiveram suas cabeças abertas, independentemente de seu tamanho, localização ou forma. Contanto que fossem classificados como monstros, eles foram mortos com um golpe. A maioria de seus HPs nem sequer passou de 1.500.000, então como eles poderiam sobreviver a isso? Todos os sargentos nas áreas com zonas lendárias morreram ao mesmo tempo, suas cabeças explodindo como melancias estouradas, espalhando matéria cerebral ao acaso. Nenhum deles tinha HP ultrapassando 2 milhões, então o que você esperava? Eles morreram imediatamente. Isso deixou o monstro-chefe na zona divina, que sofreu mais de 65% de HP perdido em um golpe. Era um grande monstro feito de inúmeras vinhas e tentáculos. Se uma garota de anime ousasse entrar em sua zona, ela estaria acabada. Draco sorriu. Apenas 5 segundos de sua transformação se passaram, então ele usou a distribuição suprema para colocar a si mesmo e seus dois aliados diretamente na frente do monstro-chefe. Nome: Vinay. Monstro Capitão Rank nível 91 HP, 1.950.000 5.700.000 em sua forma de verdadeiro demônio. Tal monstro não passava de um brinquedo. Draco usou duas habilidades, a primeira sendo Min Tsundere e a segunda sendo Devil Minions. Os arquétipos de Devilkin apareceram atrás de Draco.
Antes que eles pudessem atacar, ele ordenou que eles coletassem primeiro todo o saque dos outros monstros mortos. Sem palavras, seus Aceclas só conseguiram fazê-lo com expressões derrotadas. Quanto a Vinay, ele gritou de agonia e se debateu enquanto sua mente dividida lutava contra a outra metade. Clarence e Kyong Kim empalideceram ao ver isso. Da última vez, eles foram destruídos e sofreram danos intensos, e foi por isso que não viram muito da forma demoníaca de Draco. Agora que eles foram submetidos a essa visão, seu sangue gelou. O que reforçou esse ponto para eles foi a expressão de alegria no rosto de Draco pelo sofrimento de Vinay. Era como um conhecedor de vinhos cheirando o melhor vinho que já viu. As emoções caóticas, a dor, a raiva e o medo que assolavam Vinay foram lentamente absorvidos por Draco, trazendo-lhe alegria. Ele reabasteceu rapidamente a energia de sua linhagem gasta, ao mesmo tempo em que proporcionou um incremento minúsculo em suas estatísticas de inteligência e espírito. Esse incremento foi em torno de 0,000%, mas se ele fizesse isso muitas vezes, ele poderia eventualmente colher um ponto de estatística. Isso era o equivalente a uma poção lendária, e tudo o que ele precisava fazer era causar uma dor terrível no alvo. Draco abriu os olhos e olhou para o agonizante Vinay com um sorriso cruel, uma luz maligna brilhando em seus olhos. Guild Wars capítulo 309, o Jardim 2. Porém, Draco só conseguiu sorrir amargamente ao ver que Vinay estava tão perto da morte. Depois de ser atingido pelo Min Blast, ele tinha 1,95 milhão de HP restantes, e o Min Tsundere de Draco causou um dano fixo de 1,1 milhão. Isso significava que Vinay atualmente tinha menos de 15% de seu HP restante e 1% estava sendo perdido por segundo devido à Batalha das Mentes Divididas. Draco não teve que fazer nada além de ficar ali e canalizar sua psicometria suprema. Após cerca de 15 segundos, Vinay desmaiou e morreu, sem nem mesmo ter a chance de mostrar o verdadeiro poder de um monstro de rank capitão no rank 2. Draco só conseguiu energia suficiente para gerar 0,0002% de um ponto de estatística para inteligência e carisma. Nota do autor: desculpe pelo meu erro anterior, sua psicometria aumenta a inteligência e o carisma, não a inteligência e o espírito. Draco lambeu os lábios e juntou o saque de Vinay em um saco de retenção com telecinesia suprema. Assim como sua transformação estava prestes a expirar, os arquétipos de Devilkin trouxeram e apresentaram o saque restante para Draco. Ele rapidamente os embolsou enquanto avaliava cada um deles simultaneamente com sua mente aprimorada. A maior parte eram materiais incomuns, equipamentos e muita prata. Afinal, os saques não tinham nada a ver com a passagem de classificação. Essa recompensa veio na forma de maior experiência e talvez um elogio do sistema. Na maior parte, as gotas brutas permaneceram como deveriam. Vinay derrubou 3 ouro e 40 materiais raros, bem como um capacete raro para um conjunto especial pertencente à classe Mage Guard. Draco sorriu e usou as dragas de sua transformação para escanear todos os seus sacos de carregamento para contar seu saque total até agora. No momento, ele tinha 23.000 materiais comuns, 5.000 equipamentos e itens comuns, 2.000 materiais incomuns, 390 equipamentos e itens incomuns, 100 materiais raros e 12 equipamentos e itens raros. Esta foi uma grande conquista. Normalmente, para invadir um lugar como Pomar, seria necessário ter uma guilda no nível de Kamizu, onde cada jogador fosse pelo menos rank 2 e os líderes fossem todos rank 3. Além disso, precisariam de cerca de 2.000 a 5.000 desses membros. Como tal, o ganho de experiência seria muito bom, em termos da escala de um jogador comum, e estes drops também seriam muito bons, fora o conteúdo do jardim. Mesmo que 2.000 membros compartilhassem esses despojos, não seria suficiente para eles desfrutarem. Sem mencionar que todos os materiais teriam que ser usados por outros milhões ou mais de membros do Kamizu por aí. Claro, isso se refere à linha do tempo anterior. Atualmente, nenhuma guilda poderia alegar ter 1 milhão de membros. De 400.000 a 900.000 era possível, mas 1 milhão ou mais ainda não estava funcional. Algo especial ocorreria quando uma guilda ultrapassasse esse número de membros, mas não tinha nada a ver com a situação atual. Neste momento, Draco estava avaliando o jardim. Agora que todos os monstros se foram, ele teve tempo de verificar algumas das ervas aqui e ficou realmente surpreso com o que viu. Horus Grama, material classificação,
épico uso, alquimia, culinária. Caule Shiva, material classificação, épico uso, alquimia, escrita, cartografia etc. Folha que lua, material classificação, épico uso, cozinhar, preparar cerveja luta, material classificação, lendário uso, alquimia, culinária, fabricação de cerveja Ushdel, material classificação, lendário uso, adivinhação porta-flor, material classificação, lendário uso, alquimia, fabricação de cerveja alface saborosa, material classificação, divino uso, cozinhar verdadeiramente uma grande variedade de materiais. Quanto aos lendários e divinos, eles ainda não tinham utilidade. Draco certamente não iria deixar os membros de sua guilda praticarem com eles. Ele não se importava em mimar os membros da Umbra com frequência, mas isso seria apenas um desperdício. Em vez disso, os materiais épicos, que representavam 80% do conteúdo, eram a ferramenta perfeita para treinar os membros principais das diversas habilidades profissionais. Draco e Rivetingnight decidiram inicialmente recrutar mais jogadores de combate do que jogadores de Tradeschi porque, no passado, eles não tinham muitos recursos para treinar essas pessoas. Na onda atual, eles priorizaram os jogadores do Tradeschi porque eles seriam a espinha dorsal do mundo e da progressão dos jogadores no estágio final. Sem mencionar que a Umbra agora era rica e possuía uma loja de rank 7, então os recursos não eram mais um problema. Agora, porém, Draco abriria uma terceira onda de recrutamento exclusivamente para membros do Tradeschi. Ele levaria pelo menos a 30.000 deles. Afinal, quanto mais uma guilda tivesse, mais poderosos eles eram. 30.000 jogadores de Tradeschi Rank 1 que estavam no rank amador ou elite não eram muito, mas e se mais de 70% desse número fossem Master Rank em suas várias habilidades comerciais? Isso seria suficiente para fazer a família de soar alcatrão de carvão. No entanto, e se, entre as várias habilidades comerciais, a Umbra pudesse criar um jogador de habilidades comerciais para ocupar uma vaga de grande mestre? No papel, isso seria impossível. A drenagem de recursos, o tempo necessário e o nível de talento exigido foram elevados. No entanto, como você ousa comparar a Umbra a alguma facção barata? Esta era a guilda número sublinhado 1 aos olhos dos jogadores e a guilda que representava todos os aventureiros imortais para os NPCs. Se a Umbra quisesse talento, o talento iria afluí-los, e isso já estava acontecendo. Quanto à questão do tempo, na linha do tempo anterior, no 12º ano, os jogadores mais talentosos do Tradeschi haviam alcançado o rank Master e estavam lutando para se tornarem grandes mestres. Como estavam presos, eles passaram o tempo pesquisando e aprimorando suas habilidades comerciais até a perfeição. Como tal, embora tivessem estagnado, suas fundações eram sólidas demais para serem brincadas. Entre os Master Ranks, eles eram tão fortes que alguns conseguiam fazer itens semi-lendários e pseudo-lendários, como o próprio Draco. Não se deve esquecer, o tema da linha do tempo anterior era a ignorância e potencial desperdiçado. Como o Boundless deixou os jogadores sozinhos, sem quase nenhuma orientação, muitos erros foram cometidos, arruinando suas fundações e desperdiçando seu tempo. Nessa linha do tempo, eles tinham 2 reencarnadores que sabiam tudo sobre as dificuldades que surgiriam no futuro, e Rivetingnight os havia treinado nisso tantas vezes. Como eles poderiam falhar? Se os anteriores demoraram 12 anos para alcançar o Master Rank, pode levar cerca de 3 anos para fazê-lo neste. Sendo assim, o tempo não era um fator que incomodava Draco. E quanto à última parte, o consumo de recursos. Bem, isso não era óbvio. Ele estava atualmente no cofre de recursos mais precioso do mundo. O Vault of the Deep de Poseidon foi usado para armazenar armas, equipamentos e itens poderosos, não recursos. O deus do refinamento era naturalmente o oposto, que optou por armazenar infinitos recursos preciosos em vez de armas ou outros enfeites. Pensando assim, Draco removeu um dispositivo avançado de criação espacial e o colocou no chão. Ele então o ativou, observando enquanto o familiar miasma roxo se espalhava e invadia todo o jardim de forma constante. Neste momento, Draco optou por conferir sua experiência adquirida no jardim. Ele ganhou cerca de 53.829% de experiência matando todos os monstros em todo o jardim. Comparado com o total bruto de 84.012% que ele ganhou no pomar, isso foi muito menos.
Então, novamente, no pomar, ele havia limpado uma boa parte antes de atingir o limite de classificação. Agora que ele atingiu o limite de classificação, seu ganho de experiência caiu para monstros da mesma qualidade. Draco anteriormente tinha 81.553% de experiência acumulada. Afinal, cerca de 2.000% dos 84.012% foram usados para elevar Paidadani em um número par, enquanto as dragas foram usadas para subir de nível até o limite de classificação. Quando os 53.829% foram somados, tornou-se uma experiência final de 135.382%. Essa era uma quantia absurda, com certeza, o suficiente para enviar Draco aos estágios finais do Rank 2 de uma só vez. Mas essa experiência foi para consumo próprio? Certamente não. Era para seus queridos bebês, aqueles equipamentos horríveis que funcionavam como coletores de experiência. Draco verificou a experiência que precisava acumular para eles. Atualmente, Paidadani tinha 30.000% de 50.000%. Mjolnir tinha 28.000% de 50.000%. Fragarash tinha 2.381% de 100.000% e o Dragonlance tinha 0% de 100.000%. Ele entendeu o Paidadani e Mjolnir, mas de onde apareceu aquele pedacinho de Fragarash? Draco pensou nas batalhas anteriores e lembrou que foi durante a missão de emergência. Foi nessa época que ele adquiriu e exibiu Fragarash pela primeira vez em batalha também. Ele então jogou esse pedaço na espada porque não queria que Paidadani e Mjolnir progredissem muito. Ele também deixou Eva derramar sua experiência restante na espada para diminuir seu nível, já que seu único item de crescimento, naquela época, era o Olho do Céu, que já havia sido atualizado para o rank lendário. Na verdade, aí até planejou corrigir essa lacuna na próxima atualização graças a eles. Então ele se esqueceu disso. Sorrindo, Draco fez as contas. Ele precisaria de um total de 239.619% de experiência para atualizar perfeitamente todos esses itens de uma só vez. Deduzindo sua experiência atual acumulada, Draco precisava ganhar cerca de 104.237% a mais para atingir seu objetivo. Draco sorriu amargamente. Apesar de todos os grandes números que ganhou, ele ainda estava tão longe. Mesmo que ele limpasse a última zona de área que conseguiu localizar neste setor, que era a fazenda de animais, ele duvidava que alcançaria seu objetivo. Isso certamente prejudicaria seus planos. Originalmente, ele queria limpar rapidamente todas essas zonas, aproveitar os recursos e depois atualizar todos os seus equipamentos. Depois de fazer isso, ele subiria de nível e seguiria para o próximo setor para ver o que estava reservado para ele. Afinal de contas, este era apenas o setor mais externo do tesouro. Se alguém assumisse que depois desta área estava a zona central, então como essa missão poderia ter um limite de tempo de 1 ano? Draco sabia que haveria mais setores para atravessar, mas não exatamente quantos mais. Assim que descobrisse isso, ele seria capaz de traçar um certo plano de batalha. Neste momento, ele estava apenas avançando o melhor que podia. Quanto a como Draco planejava subir de posto enquanto estava no tesouro, esse método foi algo que ele descobriu recentemente. Quanto ao processo, certamente seria visto em breve, então ele não teve pressa nesse aspecto. Neste momento, ele estava observando o dispositivo avançado de criação espacial realizar os retoques finais no jardim. Draco então pegou o orbe mundial e o inspecionou. Nome mundial, sem nome proprietário, nenhum nível, 0 energia mundial, 100% energia etérica, 85% energia divina, 2% energia de origem, 0,000% indígenas, 0 plantas, 1986 atualizações permissões anúncio do sistema para o jogador assuma o controle deste super mini mundo permanentemente. Aceitar. Sem número Draco reivindicou e o chamou de Jardim Divino. Claro, era um nome bastante comum quando existiam nomes melhores como Jardim do Éden, mas toda vez que Draco tentava nomear algo, os deuses RNG exibiam seu poder. Só se podia rezar por um bom resultado. Draco assentiu e saiu da área com seus 2 aliados. Eles decidiram caminhar até lá, mas Draco estava entediado. Ao tentar montar Kyong-Ki, o sujeito quase o espancou até a morte, provocando uma intensa discussão entre os 3.
Os três é usado aqui porque apesar de não ter nada a ver com essa discussão, Clarence conseguiu se espremer e lançava insultos livremente. Com uma gargalhada, Draco tirou algo de sua bolsa. Como meu amigo juramentado Kyong-ki não pode nem me fazer um pequeno favor, terei que contar com outra pessoa. Kyong-ki imediatamente ficou infeliz e sentou-se ereto enquanto cruzava os braços também. HMPH, você não consegue encontrar ninguém melhor do que eu. Claramente, o sujeito estava com ciúmes, esquecendo-se seletivamente de que não havia feito nada relacionado à sua tarefa real nenhuma única vez. No entanto, ele teve a audácia de ficar com ciúmes. Só Kyong-ki neste mundo poderia fazer isso. Draco desenrolou um pergaminho que estava acumulando poeira em seu inventário e o ativou. Contrato Manticore, consumível classificação, épico, 50% de eficácia, refeito, permite ganhar uma montaria Manticore com capacidades ofensivas. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.